Então, os primeiros sinais e sintomas de uma reação anafilática são hipoxemia, hipotensão, broncoespasmo, eritema cutâneo ou angioedema. O paciente que não tiver entubado, ele pode manifestar também através de náuseas e vômitos. Em relação à ventilação desse paciente, como ele vai ter broncoespasmo, normalmente o paciente entubado vai manifestar com aumento das pressões inspiratórias no ventilador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando suspeita de uma reação anafilática é interromper a cirurgia, avisar o cirurgião, suspender as drogas que estão sendo feitas nesse paciente, caso ele esteja recebendo alguma medicação, por exemplo, antibiótico. Os coloides, tem que lembrar dos coloides, que são frequentes as reações anafiláticas com coloides. O sangue e os hemoderivados também. E a gente precisa lembrar sempre da reação ao látex, porque o ambiente cirúrgico tem bastante coisa que contém látex. Se esse paciente rapidamente evoluir para colapso cardiovascular, daí a gente vai iniciar as manobras de ressuscitação conforme as orientações do ACLS, né? Com adrenalina, massagem cardíaca. Mas, se esse paciente ainda não entrou em colapso cardiovascular, a gente tem que garantir a via aérea do paciente, caso ele não esteja entubado. Então, entubar e manter uma FO2 de 100% e utilizar a adrenalina em doses endovenosas, ou melhor, intravenosas, para poder manter uma pressão arterial de pelo menos 90 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial sistólica. Que o grande problema na reação anafilática é a hipotensão, que pode evoluir para a situação do choque anafilático, que é quando o paciente não vai ter perfusão devido à vasodilatação extrema que pode ocorrer nessa reação. Então, assim, a adrenalina, a gente pode pegar uma ampola de adrenalina normal, diluir para 10 ml e ir fazendo de 0,1 em 0,1 ml até notar, perceber reversão da reação anafilática. Que a adrenalina, ela vai tanto agir como um vasopressor, lógico, nesse caso, e também vai diminuir a degranulação dos mastócitos e a liberação de mais histamina. Além do que também tem o efeito broncodilatador, que vai facilitar a ventilação desse paciente e a reversão dessa situação, que é bem complicada. Muita gente fica na dúvida nesse caso de pegar e fazer adrenalina intravenosa, acham que é demais, que não precisa, acabam fazendo intramuscular ou subcutâneo, mas a recomendação é você fazer intravenosa para você ter o efeito logo, porque rapidamente esse paciente evolui para o colapso cardiovascular, e aí é parada cardíaca, e aí você vai ter que necessariamente fazer adrenalina 1 miligrama, né, na veia, como recomenda o ACLS. Outra coisa que a gente precisa fazer é aumentar a pré-carga do paciente. Então a gente pode ser bem generoso e dar volume, fazer mais ou menos 20 ml por quilo de cristalóide, colocar esse paciente em posição de Trendelenburg com os membros elevados, que a gente precisa favorecer o retorno venoso e a pré-carga, né, o enchimento cardíaco, para esse paciente ter perfusão e ter pressão de perfusão para os órgãos. Isso é bem importante de lembrar também. Outras coisas que podem ser feitas, e é uma dúvida frequente, são os corticoides. Não está contraindicado você fazer corticoide na reação anafilática, mas tem que lembrar que os corticoides demoram muito para agir. Então, não adianta fazer só o corticoide e não fazer adrenalina. É o contrário, a gente precisa fazer adrenalina e o corticoide está indicado, você pode fazer, mas ele vai agir nas próximas 6 horas. A gente pode fazer aminofilina nesse paciente, caso a broncodilatação não esteja tão adequada como a gente espera, né, por causa da adrenalina, e naturalmente a gente vai colher amostras de exame desse paciente. Você pode pegar uma linha arterial também, tanto para você controlar melhor a pressão arterial, que é mais fidedigna, quanto para você ficar colhendo amostras de gasometria arterial. Depois que o paciente estiver estabilizado, a gente pode colher exames desse paciente. Um exame recomendado nesse tipo de reação é a dosagem da triptase, que está bem relacionada com a degranulação dos mastócitos,
ela aumenta normalmente de 15 a 120 minutos depois da reação, depois do início da reação. Claro, depois que esse paciente estiver bem, ok, tiver alta, você encaminha ele para fazer testes alergênicos para poder descobrir o que causou aquela reação nele, né? É importante para um próximo procedimento esse paciente saber do que ele tem alergia, afinal de contas. Então, para encerrar, agora a gente vai ver aqui no quadro um resumo das condutas que a gente tem que tomar no caso de uma reação anafilática. Acompanhe aí, ó. Na reação anafilática, a gente chama ajuda, avisa o cirurgião, lembrar de suspender medicações, sangue, coloide, lembrar do látex também, que causa reação, manter o paciente com uma FO2 de 100% e fazer a intubação desse paciente caso ele não esteja intubado, utilizar adrenalina, 500 microgramas IM no músculo vasto lateral, se o paciente não tiver com acesso venoso, mas normalmente não é o nosso caso, geralmente o paciente está com acesso venoso. Essa dose pode ser repetida até a resolução do quadro. E uma ampola de adrenalina em 10 ml, a gente vai ficar fazendo bolos repetidos de 0,1 ml, também até a resolução do quadro. Não esquecer que esse paciente precisa de volume, porque ele está vasodilatado, então 20 ml por quilo, ou 2 litros de cristalóide, que podem ser repetidos também. Lembrar de posição de Trendelenburg e elevação das pernas. Outras medidas são hidrocortisona, 200 mg IV, isso é a dose para adulto, então não precisa entupir o paciente de corticoide com 500 mg. Bloqueadores de receptor H1, difenidramina, 25 a 50 mg, dose máxima de 100 mg, isso é dose de adulto também. Aminofilina em bolos, 5 mg por quilo IV ou IM. E fazer uma linha arterial, pegar uma linha arterial para colher gasometria seriada e acompanhar a pressão arterial desse paciente de forma mais fidedigna. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre condutas na reação anafilática. É uma coisa bem importante, a gente precisa saber e lembrar disso sempre, ter anotado, como eu tenho na minha bolsa. A gente precisa estar sempre atento e ser bem agressivo no tratamento, porque rapidamente o paciente evolui para uma situação refratária que não responde a volume nem a adrenalina, fazendo muitas vezes parada cardíaca e chegando ao óbito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e deixe um like, compartilhe, continue acompanhando, tá certo? Até a próxima então, pessoal. Valeu!